Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. E você sabe, né, que todas as semanas nós temos aqui a oportunidade de conhecer um pouquinho mais desse universo que a cada dia está mais próximo da nossa rotina. Então é sempre um grande prazer poder iniciar mais uma edição, justamente contando com o apoio do Hospital Veterinário da Unimar, da Universidade de Marília e o apoio fundamental do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. É bom lembrar que em todas as nossas edições, ao final de cada uma delas, nós temos a participação do presidente do Conselho. É a palavra do presidente, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, que gentilmente participa conosco, deixando a sua mensagem, deixando todo o seu contentamento também em falar com a comunidade, com os marilienses. Então hoje, especialmente, o nosso programa tem um espaço todo dedicado não só à palavra do presidente, como também à principal função do Conselho, que é a fiscalização, como o Dr. Francisco mesmo fala aqui em todas as edições. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais desse tema, como é que acontece essa fiscalização e como você que está nos assistindo aí pode ajudar o Conselho fazendo as suas sugestões, fazendo as suas denúncias, tirando as suas dúvidas. Até porque nós temos uma regional em Marília, nós temos uma delegacia na cidade de Marília e o que é melhor, nós temos um fiscal e um fiscal que é médico veterinário. É o Adriano Polegato, que está aqui conosco hoje e gentilmente vem nos atender para que a gente possa, aos pouquinhos, né, nesse primeiro programa de muitos que faremos ainda sobre esse tema, já trazer um pouquinho dessa informação sobre o assunto que nós sempre trazemos aqui no Saúde Animal. Adriano, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa noite, prazer é todo meu. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao nosso delegado regional do CRMV, o Dr. Fábio Manhoso, e a organização do programa Saúde Animal pelo convite para podermos falar um pouco sobre a questão da fiscalização do Conselho de Veterinário, né? Esclarecer, tirar possíveis dúvidas, né, que a população geralmente tem, né? E fiscalização, Adriano, não sei se você concorda comigo, tem um peso, né, um pouco até negativo. As pessoas já atribuem a fiscalização a algo truculento, né, algo que possa trazer algum descontentamento à empresa, no caso aqui, ou ao profissional da área de medicina veterinária. E é justamente o contrário, né? O Dr. Francisco faz sempre questão de frisar muito bem esse tópico, de que a fiscalização existe para o benefício de todos. Então, eu queria começar conversando com você justamente sobre esse ponto de vista, né, do lado positivo da fiscalização e o quanto é importante para nós termos aqui, por meio até da regionalização do Conselho, né, a proximidade com o fiscal. Não, exatamente. Inclusive até foi uma própria solicitação do Dr. Francisco que as nossas fiscalizações fossem o quê? Fiscalizações orientativas, justamente para tirar um pouco dessa impressão de que o Conselho só chega para multar. Não é, na realidade não é isso. Ele buscou o quê? Contratar médicos veterinários para fazer fiscalizações, para aproximar um pouco mais o profissional da sua entidade de classe, né? Então, dessa forma, a gente procura esclarecer, tirar as dúvidas e, de uma certa forma, isso aí é um benefício para a própria população, porque a população vai ter, com isso, tendo esses estabelecimentos, trabalhando de uma forma correta, tendo o próprio responsável técnico, né, que mais adiante eu vou explicar qual seria a função desse responsável técnico, isso é uma garantia que a população tem de que os serviços prestados ou os produtos veterinários fornecidos pelos estabelecimentos sejam produtos de qualidade, né? Então, essa é a principal função, né? Atender a população, exatamente. Essa segurança, essa garantia de qualidade de que os produtos e serviços oferecidos estão de acordo com o que a população deve receber, né? São normas, né, estabelecidas para a segurança da população e dos animais, principalmente Exatamente. No caso dos estabelecimentos, os pet shops, né, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, pontualmente, importante frisar essa regionalização
Por quê? Porque nós temos toda a prática e o conceito do conselho, não é só uma réplica aqui, na verdade, né? Então, sim, tudo que é colocado lá, não é, e todas as informações que são disponibilizadas, a gente tem acesso por meio da delegacia aqui. Então, é uma estrutura, uma mini estrutura, mas sempre com o mesmo conceito. Então, é o conselho em cada região. Isso é uma maravilha, né? E Marília sempre foi muito, sim, privilegiada, tendo a delegacia, a primeira, né, no estado, todo esse conteúdo e esse acesso. Sim, inclusive, nesse sentido de aproximar um pouco mais os veterinários, né, do próprio conselho, foi estabelecido, então, que nas delegacias, todas elas teriam um médico veterinário fiscal. Exatamente. Então, no estado de São Paulo, além da sede que possui os fiscais anteriores, foram contratados mais 11 fiscais, espalhados em 10 delegacias, sendo que na delegacia regional de Rio Preto, possuem 2 fiscais, porque o número de cidades é maior, né? Exatamente. Então, tem uma demanda um pouco maior de estabelecimentos a serem fiscalizados. Né? A organização, a estrutura é realmente incrível. É interessante que vocês acessem o site do Conselho para entenderem todo esse funcionamento. São todos médicos veterinários concursados, né? Então, essa estrutura realmente traz uma segurança muito grande para a população. Então, vamos entrar, porque o tempo já vai passando aqui rapidamente, mas vamos entrar diretamente nessas principais dúvidas, as mais comuns relacionadas à fiscalização e esse trabalho, não é, realizado pelo Conselho, Adriano. Certo. Falando em fiscalização, só para a população entender um pouco, a nossa fiscalização é voltada em cima do quê? Em cima do exercício da medicina veterinária e da zootecnia, né? Então, a gente fiscaliza o quê? Os estabelecimentos que têm alguma atividade relacionada à veterinária e os profissionais, no caso, né? Então, sempre ficando de olho para proteger a população e os animais desses produtos de péssima qualidade e até mesmo de alguns profissionais que são considerados maus profissionais. Então, sim, a gente está sempre trabalhando em cima disso. E a demanda está crescendo muito, principalmente exatamente em relação aos pequenos animais de estimação, né? Então, aí nesse sentido a gente sempre fiscaliza o quê? Desde pet shop, agropecuária, clínica, consultório, frigorífico, laticínio, porque a gente tem que lembrar também que a veterinária não é apenas a saúde do animal. Sim, engloba toda a questão, desde da reprodução do animal, da nutrição do animal, a questão de saúde, de clínicas, tanto de pequeno como de grandes animais, produção de alimentos para animais e produção de proteína animal. Exatamente, e a questão do produtos de origem animal, sim, que aí vai englobar toda a área, desde carne, leite, ovos, mel, entre outros, né? Então, todos esses estabelecimentos, para que fique claro aqui, a população entenda a importância do médico veterinário, do zootecnista no mercado, né? Não só nos pet shops, como você está acostumado aí no dia a dia, e muita gente não sabe, mas nós vamos frisar sempre aqui, né? Então, começando pelos outros estabelecimentos, a necessidade e a obrigatoriedade da presença de um médico veterinário responsável. Exatamente. Então, a nossa fiscalização é basicamente voltada nesse sentido, de que esses estabelecimentos que eu citei agora há pouco e alguns outros que eu ainda não citei, precisam obrigatoriamente ter o quê? Ter um registro no Conselho de Veterinária, ter um veterinário como responsável técnico, né? Onde esse veterinário vai ter um contrato firmado com essa empresa, né? Assumindo essa responsabilidade técnica, né? E com isso o estabelecimento recebe um certificado de regularidade, né? Que é uma garantia de que aquele estabelecimento está de acordo perante o Conselho de Veterinária. Vamos seguindo aqui, que você trouxe para a gente alguns tópicos, né? Só para a gente... Isso. Porque o tema é muito amplo e a gente precisa seguir aqui um raciocínio para que você entenda também, como nós já falamos aqui desde o início. Primeiro, a regionalização. Isso, então é apenas um mapa informando onde estão localizadas as delegacias do Conselho. Então nós temos São Paulo, a sede, e as outras 10 delegacias, onde todas elas possuem um fiscal médico veterinário, um funcionário que fica responsável pela parte administrativa, os ouvidores que ficam espalhados pela região e no caso, os 3 delegados, né, que aqui na nossa região é o Dr. Fábio Manhoso, a doutora Elma Polegato e o Dr. Jaime Almeida. Okay. Então, ainda podemos ver que a nossa região compõe 51 municípios, né? E você então, é quem percorre, isso, exatamente. Né, então, é uma área, assim, ampla até, e
onde a gente procura fazer o trabalho da melhor forma possível, sempre passando, orientando, fiscalizando o maior número de estabelecimentos possíveis, para que a população tenha uma garantia, né? E que não ocorra uma, digamos assim, uma concorrência desleal, né? E até mesmo entre os próprios estabelecimentos. Protege, né? Inclusive, o profissional. Exatamente. Não é? Então... Eu vou pedir só para voltar a imagem do mapa da nossa região. Obrigada aí, olha, para que vocês entendam, não é, a quantidade de cidades e quantos estabelecimentos hoje, a gente pode dizer. Você tem uma ideia, Adriano, assim, por cima? Porque o número realmente deve ser muito grande. E aí eu quero só... Por que eu estou te perguntando isso? Para reforçar aqui a importância da participação da comunidade. Porque eles podem te ajudar muito, né? Por meio de denúncias, né? Ou sugestões de fiscalização, porque é uma área extensa mesmo. Então, falando em regional, a nossa regional de Marília possui por volta, foram fiscalizados todos os municípios da nossa região desde 2009, de quando o Dr. Francisco colocou os veterinários para fiscalizar a região. A partir de 2009. Isso, então, né? Aí, dessa forma, foram fiscalizados aproximadamente 1.300 estabelecimentos só na regional de Marília, né? Mas o número total de estabelecimentos registrados no estado de São Paulo são cerca de 30 mil estabelecimentos, né? E que aí, então, você vai, né, nesse processo mesmo, até um pouco seguindo as empresas que estão registradas, empresas, né, que podem ser fiscalizadas porque existem formalmente. Exatamente. Aí é uma outra questão, até esses dias, e eu sempre estou acompanhando ali o site do Conselho, e algumas pessoas também entram, sempre fazem as perguntas, e eu vi uma dúvida interessante de um proprietário de pet shop, e ele dizia o seguinte: olha, eu acabei de abrir a minha empresa, e eu conheço pessoas que não têm empresas formalizadas, quer dizer, aí já é uma outra questão, né? Então ele recebeu o fiscal e ele dizia, mas e aqueles que nem têm a empresa, quer dizer, aí vai também do próprio empresário, que muitas vezes não é médico veterinário, porque não precisa ser, você vai falar isso já para mim, vai também da iniciativa desse empresário que está ali agindo corretamente com a sua empresa estabelecida, ajudar o conselho através dessa denúncia, falando, olha, eu sei que tem um estabelecimento em tal lugar e não é uma empresa constituída formalmente, não é? Porque assim vocês também podem... Sim, exatamente. Porque o que a gente orienta nesse sentido? Que o proprietário ou a pessoa... proprietário de algum animal que vá a algum estabelecimento e saiba que esse estabelecimento não possui um veterinário responsável técnico, que solicite uma fiscalização para o Conselho de Veterinária. Essa solicitação ela tem que ser formalizada por escrito. Pode ser por carta, por fax, por e-mail, né? É um documento. Exatamente. Né? Até se a pessoa preferir, ela não precisa nem se identificar. Ela apenas precisa passar as informações dessa empresa, como a localização, o nome da empresa, as atividades que são realizadas por essa empresa, né? E aí, a partir desse primeiro passo, serão solicitados para que os fiscais, independente de qual região seja... E esse detalhe é tão importante para manter a credibilidade do trabalho, não é? Porque tendo ali a documentação, todo um processo é montado a partir de um documento, né, que chegou por e-mail, mas foi impresso e hoje tem poder, né, de documentação. Então é importante a gente ressaltar isso. E até... Como eu falei, nem precisa se identificar caso a pessoa não queira. Mas a gente orienta para que a pessoa se identifique. Claro. Por quê? Porque assim ela vai ter um retorno de que realmente o conselho foi lá, fez o que tinha que ser feito, né? Até, como eu disse, a nossa fiscalização é voltada para essa questão do veterinário responsável técnico. Mas ocorre de haver algumas situações em que o estabelecimento, a gente percebe algumas irregularidades, mas que não competem ao Conselho de Veterinária, e sim a outros órgãos. Então, dessa forma, a gente informa os outros órgãos fiscalizadores, podem ser eles municipais, estaduais ou federais. Então, a gente informa sobre as condições inadequadas desses locais para que esses outros órgãos, então, possam tomar as possíveis medidas.